Abra sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 10. Livro de Eclesiastes capítulo 10. Aleluia. Um dia eu aprendi com o meu apóstolo que ele disse uma coisa: quem tem, precisa mostrar. Se você tem a luz de Deus, você tem que brilhar em meio às trevas. Jesus disse que não dá para esconder uma candeia debaixo da cama, mas antes põe na sala, para que todos que estão no ambiente sejam iluminados. Você é luz do mundo. Colossenses capítulo 4, versículo 5 diz que eu e você temos que aproveitar todas as oportunidades, especialmente com os que são de fora. E a expressão que Paulo usa ali, os que são de fora, são pessoas que não são cristãs. O que eu quero dizer nessa noite é que nós precisamos usar de sabedoria para ganhá-los. Porque tem muita pessoa ferida com a igreja, pessoa que, desculpa, ontem eu fui num culto, o Espírito Santo falou: tem muitas pessoas achando que viver comigo, filho, é chato. E Deus quer mostrar para você que viver com Ele é a coisa maravilhosa dessa vida. E aos poucos Ele vai fazer na sua vida, aos poucos você vai entender que Deus chamou você para coisas grandes. E que você não deve parar e desistir por causa de circunstância alguma. Todos nós temos, querido, você é mais que vencedor, você chegou até aqui. Aleluia. Se você chegou até aqui, Deus te trouxe até esse lugar. No livro de Samuel vai dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Se você chegou até aqui com sua família, você está no melhor lugar, na casa do Pai. E na casa do Pai Ele pode mudar, tocar, fazer, transformar. Ele pode libertar, Ele pode curar, Ele pode alcançar quem não veio, porque Ele é Deus de perto e também Deus de longe. Então eu quero que aumente a sua expectativa com a palavra esse ano que vem. Quero que você aumente a expectativa não em um homem, não em quem vive aqui na frente falando algo para você, mas que você olhe para o autor e consumador da sua fé, para Ele que morreu por você e é poderoso para tocar e mudar a sua vida. Amém? Eclesiastes capítulo de número 10, versículo de número 10. Vamos ler juntos? Diz assim: se estiver enferrujado o ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais força. Diga: mais força. Mas a sabedoria é proveitosa para dar prosperidade. Ou algumas traduções vai dizer para obter o sucesso. A palavra sucesso e prosperidade tem o mesmo significado, é o que nós buscamos. Prosperidade não só é algo financeiro, material. Você vai ler em terceiro livro de João, no capítulo 1, ele vai dizer: presbítero amado Gaio, qual eu amo no Senhor e que anda na verdade. João dá uma recomendação dizendo que assim como a caminhada dele, ele era próspero, porque havia uma prosperidade pelo lado de dentro. Então nós ouvimos isso. Se você tiver em dúvida, entra no nosso canal e você vai ouvir a prosperidade da alma. Entra lá e vai ser uma bênção para a tua vida. Vamos ler mais uma vez juntos? Diga assim: se o machado, diga todos, se o machado estiver enferrujado, precisará usar com mais força. Diga: e a sabedoria é proveitosa para nos dar prosperidade. Quem escreveu isso foi o homem mais sábio da Bíblia Sagrada. Deus disse que Salomão foi o homem mais sábio e concedeu isso a ele. O Senhor aparece no altar que ele levantou a Deus e ele pede uma coisa: ele pede sabedoria para governar. E Deus não deu só isso, porque Ele não pediu a morte dos seus inimigos, Ele não pediu dinheiro, Ele pediu sabedoria para governar. Olha para o seu irmão, diga: sabedoria para governar. Bem lembrando que em Gênesis Deus dá uma palavra para o homem, Adão, dizendo: governe sobre a terra. E hoje nós vemos muitas das vezes a terra governando o homem. Nós vemos hoje o homem se sujeitando à natureza. Os tsunamis, as bactérias e os vícios nos derrubam. E por que tudo isso acontece? Após o pecado, o homem perde essa autoridade, e Jesus morre na cruz para devolver essa autoridade. A Bíblia diz em Lucas capítulo de número 10, no verso 19, que eu vos dou poder, autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Jesus devolve essa autoridade. Você lê no livro de Mateus capítulo 16,
no verso 18, que Pedro tem uma revelação que ele é o Cristo, porque ele pergunta: o que diz eu sou? Aí os discípulos falam, uns dizem que você é João Batista, Jeremias, Elias. E aí Pedro fala: não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E naquela hora que ele tem essa identidade de quem é Cristo, Cristo dá autoridade. Ele diz: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. No verso 18 ele vai dizer: tudo que ligares na terra será ligado do céu, porque eu te dou as chaves de autoridade do reino. Então você vê que Jesus devolve à igreja a autoridade. Quando falamos aqui de sabedoria para ter sucesso, é exatamente o que o homem precisava. A sabedoria é a qualidade de um caráter de uma pessoa que é sábio. A sabedoria é a ciência, é o saber, é a grande instrução em algo ou em conhecimento de alguma coisa. Então quando você fala sabedoria, diga: é conhecer, é conjunto de conhecimentos, de verdades. Então, sensatez, astúcia, enfim. Quando Salomão escreve o livro Eclesiastes, ele já estava quase no final de sua vida. Então quando ele escreve esse texto que nós lemos, ele traz aqui não só um fato de uma coisa, de uma analogia comum, mas ele traz aqui, ele carrega. Salomão foi inspirado pelo Espírito de Deus para escrever essas palavras, e nos deixa não só um princípio natural, mas ele deixa principalmente estabelecendo um fundamento espiritual. Diga: um fundamento espiritual. O que eu quero dizer com isso? Presta atenção nessa pequena introdução. A falta de tempo que temos que ter com Deus a sós faz com que eu e você servimos Ele melhor. Desculpa, a falta de tempo que deveríamos gastar com Deus e não gastamos, não permite que eu e você servimos Ele melhor. Mas a partir do momento que eu gasto tempo a sós com Deus, faz com que eu sirva a presença dEle melhor. E servir não é estar com o microfone na mão. Servir não é só limpar a igreja, ajudar. Tudo isso é um serviço, é um ministério. Mas servir como família. Uma família que adora a Deus, uma família que tem princípios cristãos, uma família que tem sabedoria agora no casamento, na vida com os filhos, que adora a Deus, que cultua o Senhor. Amém, queridos? Então, o propósito de Deus é que todas as famílias da terra pudessem servir a Ele. Mas no meio do caminho, olha para mim, muitas vezes nós ouvimos Jesus dizer que o caminho estreito, apertado, é o que leva para o céu. Levante sua mão direita. E o caminho largo e a porta da perdição é larga. Olha para mim, por que a gente escolhe o do meio, se ele não existe? Digo, o caminho que leva para o céu é estreito, e o caminho que leva para a perdição é porta larga. Por que a gente quer andar no meio? Nem no céu e nem na terra. Isso é falta de sabedoria. Nós buscamos os mesmos caminhos. Isaías vai dizer uma coisa: que os caminhos de Deus são maiores do que os nossos, e os pensamentos de Deus maiores do que os nossos. Amém, queridos? Escute, o que eu quero dizer para os irmãos essa noite, que atualmente, ao mesmo tempo que nós servimos a Deus, se nós não gastarmos tempo com Ele, em sua presença, nós vamos servir em algum momento erradamente, porque o coração do homem é enganoso. Nós achamos que do nosso jeito é melhor. Parece que Deus é uma pessoa que nós usamos a hora que queremos, e muitas vezes fazemos da oração só algo para pedir. A oração, eu peço, querido, eu sei, a Bíblia diz: pedir, dai-se-vos-á. A Bíblia me fala para me pedir, mas não é somente a minha oração que eu chego para Deus, Deus cura, Deus liberta, Deus salva, Deus abre uma porta. A oração também é um meio de comunicação e de relacionamento com Deus. A partir do momento que eu entendo essas coisas, de me retirar a só, então o Senhor passa a me ensinar, fazer com que aquilo que eu estou vivendo nele seja efetivo no meu dia a dia. Por exemplo, se eu pela manhã acordo buscando a Deus, completamente o meu dia será diferente. Por quê? Porque os primeiros dias, os primeiros momentos da hora, eu consagrei a Deus. Isso é sabedoria. Nós temos que entrar o ano de 2017 sendo um pouco mais sábio nas nossas decisões. Nós precisamos fazer com que as nossas vontades sejam esmagadas pela palavra e pelo Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que a minha vontade é a de Deus, é boa, perfeita e agradável. Eu não posso ficar a vida inteira vivendo o que eu acho e o que eu penso, e a Bíblia eu uso quando eu preciso. Não, a Bíblia é um manual de prática e de fé.
Eu preciso entender que a palavra de Deus, ela tem o poder de me transformar a partir do momento que eu medito nela de dia e de noite. Salmo 1 diz que aquele que medita na lei do Senhor prosperará. Josué capítulo 1: serei contigo como fui com Moisés, mas não olhe nem para a direita nem para a esquerda, medite nessa lei de dia e de noite. Você precisa entender que sabedoria é dada por Deus para você, nos negócios, na família, no casamento. Então não adianta nós somente ficarmos nos alegrando no espírito e continuar tomando decisões carnais, decisões da alma. Um homem ou uma mulher espiritual, ele vai orar e permitindo que Deus fale com ele, dê o momento certo para que ele possa agir. Aleluia. Então quando nós lemos o texto, escute, Salomão não deixa um princípio somente material da prosperidade que achamos que é essa. Ele deixa um fundamento espiritual, como eu estava dizendo. A sabedoria que ele fala aqui é o corte do machado. Digo, o corte do machado, para rachar as lenhas e tornar o trabalho eficaz. Se você quer ter um ano eficaz e produtivo em 2017, afie o teu machado agora. Você tem que parar um tempo e entender que a ferramenta, quem deu para você foi Deus, não nasceu em você. Foi Deus que te deu isso. E há um momento que o machado que nós lemos, ele diz que ele enferruja. Há um momento que aquilo que Deus nos deu estraga, precisa ser renovado. Assim como as suas roupas, você não renova o guarda-roupa, você não renova o seu sapato, assim você precisa buscar diariamente a palavra de Deus para que o seu machado seja afiado. Aleluia. Escute, todo o crescimento que eu e você desejamos, talvez o que eu quero comunicar aos irmãos, e alguns irmãos não entendem, também os recursos espirituais que torna eu andando com Deus produtivo, frutífero. Eu andando com Deus e tomando as decisões no meu profissional, no ministério, na vida espiritual, vai fazer com que eu seja produtivo para aquilo que eu estou realizando em Deus. Mas a partir do momento que eu faço sem perguntar qual é a vontade de Deus para mim, então certamente Deus não é aquele que governa sobre a minha vida. Olha para o seu irmão e diz assim para ele: se o machado do lenhador encontra-se enferrujado, sem corte, fala alto, ele tem que exercer muito mais força e energia em seu trabalho, consumindo ainda mais tempo. Sabe o que é isso? Pessoas que agem sem sabedoria voltam no marco zero. Ela anda como o povo no deserto, abre o mar, sai água da rocha, Deus envia a palavra, Deus envia a palavra que é a lei, Deus envia cordoniz, Deus envia maná, mas o povo não consegue ser grato. Parece que a gratidão na mente de muitas pessoas tem amnésia, porque ela se esquece que ela só está aqui por causa de Deus. Você não está aqui por causa de você, meu filho. Você não acorda amanhã dizendo que vai levantar se ele não soprar o fôlego de vida. Lamentações capítulo 3, 22 vai dizer que as misericórdias do Senhor se renova pela manhã. Então levanta a tua mão, Deus está te dando uma chance hoje para dizer que você está vivo e dá uma nova oportunidade de você fazer algo grande para que o nome dele seja glorificado. Não desista, avance, creia no que Deus tem para você, porque 2017 será um ano frutífero para a sua casa. Será um ano frutífero para o seu ministério. Deus te trouxe para você entender que é um período de crescer nele, crescer no Senhor em todas as áreas. Não tem coisas que não dá mais, tem amizades que não dá mais, tem coisas que cansa, precisa parar e rever como está sendo feito o fundamento espiritual. Rotinas estressantes, noites mal dormidas e perdidas por coisas supérfluas, horas e horas no computador fazendo coisas que não deve, andando em bolinho de pessoas que não falam da sua fé, ou seja, bagunça a tua fé. Para com isso, irmão, chega. Tem ambientes que não é mais para você entrar. Se você entrar lá é para transformar o ambiente, aleluia. Mostrar que Cristo entrou na sua vida de fato para mudar a história. Quem está entendendo, diga amém. Fala para ele, se você perder o corte do machado, vai ter que usar mais força. E usar força, uma hora você vai cansar. Tem muita pessoa terminando esse ano cansada, fraca espiritual, não lê mais Bíblia, não tem mais devocional diário, não jejua mais como gostaria. Servir a Deus é um prazer, não peso. E o dia que tiver pesado, Jesus falou: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Se está pesado, troca, não desvia não, irmão. Que negócio é esse? Ah, está pesado, então troca o fardo com ele, porque o fardo dele é leve e suave de carregar. Ele tem refrigério para nós. Então quando nós usamos força, o machado na nossa vida, coisas que não estão sendo produtivas, coisas que não estamos obtendo prosperidade e sucesso, é porque o nosso machado enferrujou. Sabe o que eu quero dizer? O que te trouxe até aqui, para o ano de 2017, tem que ser um novo plantio. Não vai funcionar. Sabe o que eu quero dizer? Vai ter que gastar mais tempo em oração. Vai ter que gastar mais tempo vigiando com pensar e com olhar. Vai ter que gastar mais tempo investindo naquilo que Deus chamou você para fazer. Não estou falando para você se alienar, virar e ficar dentro do seu quarto fechado. Não, não é isso. Eu estou dizendo para você portar com sabedoria a sua vida agora. Portar com sabedoria com o que você fala, com o que você faz, porque isso acarreta consequência para você mesmo. Aleluia. Quando eu e você investimos tempo, investimos parte do nosso tempo afiando o machado com Deus. Deus, o Senhor me deu uma empresa. Deus, o Senhor me deu um ministério. Deus, o Senhor me deu uma família. Deus, o Senhor me deu filhos e eu não quero perder eles. Quem está entendendo? O machado pode ser algo que Deus te deu, dons que você está entulhando, enterrando por causa de pecado, perdendo tempo. Quem te deu esse machado foi Deus. Ah, se eu estou aí embaixo. Quando você dedica o seu tempo afiando o machado com Deus, com o que te deu o instrumento, você economiza energia e tempo. Vou falar de novo. Quando você para rever o como você está plantando sua vida cristã, fala: Deus, isso está te agradando? Eu quero parar. Qual é o seu jeito? Essa parada de orar a Deus e depender dele vai fazer com que seu machado seja afiado, ou seja, a sua fé aumenta, vai fazer com que sua espiritualidade cresça, vai fazer que a sua alma seja nobre para agradecer a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode te dar. E eu quero falar uma coisa: a amizade que está baseada em interesse não é feita por Deus, seja o que for. Nós temos que nos basear no nosso relacionamento por gratidão a Deus. Deus nos uniu por uma palavra e o nome dele é Jesus. Nós não estamos unidos porque somos legais. Nós estamos unidos para marcar nossa geração. Nós estamos unidos para frutificar o ano que vem, para ganhar almas, para sacudir o bairro. Para levantar um novo tempo nesse lugar, para investir nas missões, para sair desse lugar para um ano novo, uma vida nova. Deus pode te dar isso hoje aqui. Levanta a tua mão e pega. Eu profetizo que em 2017 você vai ser frutífero. Eu já vou falar o que Deus falou. O ano de 2017 para Vivenda é Amor é frutifica no Senhor. Esse é o tema. Nós precisamos frutificar no nosso caráter, postura, amadurecer na palavra, amadurecer como pessoas, querido. Olha para cá. Amadurecer como pessoas, parar de mediocridade, de se autodestruir, se desvalorizar. Você tem o seu valor. Jesus morreu por você para que você vivesse uma vida justa e digna para a glória do nome dele. Então lute para isso. Erre menos se for possível. Não seja perfeccionista em tudo porque você é falho. Seja uma pessoa que dependa de Deus sempre que você puder. Aleluia. Que tem momento que eu sei que a carne vai gritar, a alma vai gritar, mas você vai falar como o salmista falou: aquieta minha alma, espere em Deus, pois ainda o louvarei, no Deus da minha salvação. Então muita pessoa está usando força, está se esforçando, e a Bíblia vai dizer em Zacarias que não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus. Tem coisas na sua vida que não adianta você brigar, usar a tua mão, xingar. Tem que ter oração, jejum, esperar com paciência no Senhor, porque a hora certa Ele vai cumprir o que te prometeu. Muda o seu pensar em 2017. Reveja como você está balizando a sua vida de uma forma especial em Deus. Deus, olha, eu quero viver uma vida no sobrenatural. Como é que faz, pastor? Como é que faz, líder de célula? Como é que faz, discipulador? Como é que faz, obreiro? Me ensina.
Pessoas que estão desejosas em aprender o que Deus tem para a vida delas em 2017, elas estão aqui. E Deus vai te ensinar sim, querido. Até na perca Ele te ensina. Até na perca Ele te ensina. O que não dá para ficar de molecagem, se Ele fizer eu também faço. Então a salvação é individual. Se minha mãe, o meu pai, meu irmão, minha irmã não viva com Deus, eu vou viver para alcançar eles. Eu não nasci grudado com alguém, eu nasci do ventre de uma mulher, porque Deus deu a bênção de ela me gerar. Mas você não nasceu grudado. E não use isso, essa palavra, para ficar individualista e egoísta e solitário. Olha, Deus mandou me isolar. Não é isso que eu estou falando, hein? Falando para usar de sabedoria em 2017, coisas que você perdeu por falta de sabedoria. Tiago 3, abram comigo. Tiago capítulo 3. Quem está entendendo, diga amém. Tiago capítulo 3, versículo 13. Eu vou lendo para ganhar tempo, tá bom, irmãos? Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento as suas obras de mansidão e de sabedoria. Eu nunca vi uma pessoa que tem o Espírito de Deus, que se diz ser sábia. O sábio é uma pessoa que toda hora está nervosa e que toda hora está nervoso. A Bíblia está dizendo que a sabedoria, e que você que tem entendimento e diz ser sábio, a Bíblia está dizendo, não eu, as suas atitudes, você tem que mostrar mansidão, flexibilidade, querido. Mansidão, sabedoria. Existem áreas para tratar em mim e em você. E quem te deu o machado está aqui para afiar ele de novo. Vamos para a parte B, 14. Mas se dentes amargo ciúme, olha isso, amargo ciúme, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis e nem mintais contra a verdade, que é a palavra. Você pode esconder de todo mundo que você tem isso guardado, mas Jesus, Ele já viu. Não tem como esconder. Pessoa que é autociumenta, é amarga. Você sabia que ninguém nasceu amargo? Foi agregações da vida, decepções, falta de confiança. Ah, mas eu confio só em Deus. Espera aí, querido, se eu não confiasse nos meus obreiros, eu não deixaria eles nem abrir o culto. Tem tipo de confiança que, como Jeremias diz, quando Deus fala para Jeremias, como que você tem que interpretar? Não confiar no seu próprio braço, é em você, não no próximo. Então espera aí, eu não confio na minha esposa? Como assim? Ela é mulher, ela é homem. Agora eu falo, ela é mulher no sexo, mas ela é um homem, é criação de Deus. Tem que confiar. E confiar é se decepcionar às vezes. E recomeçar de novo. Não é, peraí, deixa eu dizer uma coisa. O seu patrão, você ama ele de paixão e dava a sua vida por ele? Tem que dar, a Bíblia fala. Mas você não ama ele, você ama mais sua esposa. Você ama mais seu amigo, sua mãe, seu pai, sim ou não? E por que você aceita ficar debaixo do governo dele na empresa? Então você briga com o patrão, troca de empresa. Você discute com o pai e com a mãe, troca de pai e mãe? Briga com o pastor, sai da igreja? São imaturidades, querido, da vida. Falta de sabedoria. Se decepcionou com quem? Com Cristo? Não, Ele nunca mentiu para você. Ele nunca decepcionou ninguém na Bíblia Sagrada. Todos que confiam no Senhor, Ele diz: eu sou a pedra angular, e aquele que confiar em mim não será confundido e nem envergonhado. Quer aplaudir? Faça isso, querido. Cristo é a verdade. Ele é a verdade. Olha o 15. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Olha o 17. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Ah, meu Deus do céu. Essa sabedoria que a gente fala aqui, tem, querido, pelo menos aqui, alguns frutos que foi falado sem parcialidade. Esse eu gosto, essa eu não gosto. Eu gosto mais do pastor do que da pastora. Se você não honrar ela, você não está me honrando. É uma só carne, como é que você tira ela de mim? Quando você serve a pastora Camila, você está servindo o Danilo.
E quando você serve o Denilson, você está servindo ela. Porque eu não vou perder a minha esposa por causa de ministério nenhum, querido. Eu vou embora e abro outro lugar. Mas eu não vou ficar a vida inteira preso e vendo a minha esposa sendo maltratada por pessoas aqui dentro. É melhor vocês mudarem. E tem que enxergar, honrar tanto ela quanto eu. Se você não honra ela como pastor, honra pelo menos pela esposa do pastor. Só por ela ser esposa do pastor. Porque se ela troca de carro, olha pastor, hein? Ela se sente rica, tem um carrão do ano e é esposa do pastor. Olha isso, querido, você acha que é fácil? Só por isso já apanha. Sim ou não? Então entende uma coisa, vamos voltar aqui. Mas a sabedoria que vem do alto, diga, é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, bons frutos, sem parcialidade. E detalhe, o último é o pior, sem hipocrisia. É essa sabedoria que eu quero que profetizar que Deus vai te dar. Deus vai nos dar essa sabedoria para ter entendimento. Porque todo ministério que honra os dois, tanto o marido quanto a esposa, o ministério cresce. Famílias são restauradas, querido. Honrar quem tem honra. Tiago capítulo 1 versículo 5 vai dizer: olha, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que todos liberalmente, sem censura, vos dará. Levanta a mão e peça: Deus, me dá sabedoria. Então receba em nome de Jesus. Na correria da nossa vida, nas nossas atividades, nós precisamos entender uma coisa: que o nosso chamado é especial, querido. E pelo nosso chamado ser de Deus em nossa vida, nós precisamos nos retirar e nos colocarmos em sua disposição, em períodos a sós com Deus. Senhor, estou disponível. Como? Bagunçando a vida? Ou Deus, aqui, estou aqui na hora certa. Na hora que o Senhor me abrir uma oportunidade, eu quero estar pronto. Que nem um rapaz dos 5 pães e 2 peixes no deserto. Tem alguém aí? Tinha só ele. Ande no meio da multidão, esteja aqui dentro da igreja, mas esteja preparado para receber uma oportunidade do alto para a sua vida. Porque ela pode mudar a sua história e multiplicar o pão na sua mesa. Moody vai dizer: nesta era de correria, incessantes atividades, precisamos de algum chamado especial para nos retirarmos e nos colocar a sós com Deus? É uma pergunta. Por um tempo, todos os dias. Nós não precisamos de algo sobrenatural acontecer na nossa vida. Simplesmente já aconteceu. Jesus morreu por você. E por Ele morrer por você, obrigado, Davi. E por Ele morrer por você na cruz do Calvário, isso já é o suficiente para te levar em oração todos os dias diante dele. A partir do momento que eu e você temos uma ferramenta de corte, e para melhorar essa ferramenta, nós precisamos entender, determinará o resultado, e não pela força do golpe na lenha, mas pelo corte que está afiado. Tem coisa que você não vai entender. Olha para mim. Você ora uma coisa hoje, acontece amanhã. Você ora uma coisa hoje, acontece depois de uma semana. Você ora uma coisa hoje, acontece depois de um mês. Você ora uma coisa hoje, demora 1 ano, 2, depende. Escuta, tem coisa que Deus vai fazer, eu profetizo até sexta-feira na tua vida. Amanhã. Tem coisa que Deus pode fazer essa semana, o ano não acabou. Pega, até o dia 31 à meia-noite Ele pode fazer. Você tem que crer. Mas tem coisa que é a longo prazo, porque isso está tratando você para receber o que você precisa. Porque se vier antes, estraga. Se vier antes, te rouba de Deus. O homem é assim, querido. Israel nunca estava satisfeito. Deus dava as coisas para eles. A roupa dos caras não se estragava, o sapato também não. 40 anos. O que vai fazer com que você seja produtivo, o que vai fazer com que você tenha sucesso em todas as áreas da sua vida, é gastar tempo com Deus, é priorizá-lo em sua vida, é dizer: Deus, eu te sirvo não de palavras, mas de atitudes. Se tentarmos economizar o tempo e usarmos e não fazermos a manutenção da ferramenta, acabaremos perdendo mais tempo ainda no trabalho depois.
estaremos executando um trabalho onde muitas pessoas precisam de mim, de você, querido. Olha para mim, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: quanto mais tempo você perder com coisas que não são de Deus para a sua vida, mais tempo o seu machado vai ficar enferrujado. O povo de Deus precisa aprender uma urgência hoje. Diga, uma urgência hoje: que gastar tempo com Deus é economizar o trabalho amanhã. Você acha que Ele te dá porque você faz sacrifício? Não, Ele nos dá porque o sacrifício do seu Filho foi perfeito por nós. Deus não te usa por causa dos seus jejuns, Deus não te usa por causa do seu monte, Deus não te usa porque você fica 24 horas orando. Deus te usa por causa de Jesus morreu na cruz. É graça, é misericórdia de Deus, exclusivamente. Eclesiastes 9,16 vai dizer: melhor é a sabedoria do que a força. Existe coisa que você vai ter que engolir sapo, lagoa, tudo junto. Vai ter que ouvir muita coisa para ser tratado aqui dentro, para ter pureza, para ser uma pessoa mansa, para ser uma pessoa de bom fruto, para ser uma pessoa inteligente no que está executando para Deus, sábia. Provérbios 27,17 vai dizer: assim como o ferro afia o próprio ferro, as pessoas aprendem umas com as outras. Olha para o seu irmão: você está aprendendo comigo e eu com você. O que precisamos aprender é provar que a prática do tempo gastado com Deus vai afiar o nosso machado. Vou falar de novo. Precisamos entender que gastar tempo com Deus vai afiar o nosso machado. O machado é a sua vida. Você errou ontem, tenta melhorar hoje e ser melhor amanhã. Erros que você cometia ontem não pode ser para hoje, porque existe uma palavra chamada misericórdia, e ela será estendida pela manhã. Eu pergunto: se a misericórdia se estende pela manhã, por que a gente busca Deus só à tarde? Tem uns que só buscam no culto, não em casa. Em casa você é tudo menos crente. As panelas voam, a faca voa, palavrão voa, menos o louvor, menos palavra de edificação. Deus tem que pôr o que na sua boca? Tem que pôr sal na tua boca. Está na Bíblia. Tá, pastor? Tá, Colossenses capítulo 4, versículo de número 6. Que as nossas palavras sejam temperadas com sal, para que possamos falar com sabedoria e edificação para os que são de fora e para os que ouvem. Você acha que não está na hora de a gente fazer uma mudança, irmão? Só o guarda-roupa muda e o seu caráter continua o mesmo. Só o sapato é novo e a mente não é nova. Não renovou. É odres novos em vinho novo. Vinho novo em odres novos. O que você viveu lá no passado não será agora, será diferente, será melhor. Levanta a mão, eu profetizo. Jesus está voltando, Ele quer te usar. Jesus está voltando, Ele precisa preparar a sua igreja, Ele precisa preparar a nossa vida, porque Ele vai vir buscar uma igreja sem mácula, sem ruga, sem mancha, gloriosa. E essa igreja ela é construída pela palavra, pela santidade, pela separação, e com aquele que deu o machado garante a afiação do próprio machado. Então se prepara que teu trabalho vai ser melhor. O que você vai produzir em 2017 será melhor. Levanta a mão. Deus vai te dar filhos, Deus vai gerar discípulos, Deus vai fazer profetas, Deus vai restaurar casamentos, Deus vai fazer pessoas casarem, Deus vai fazer seus filhos servirem na casa do Pai. Não permite que o corre-corre da vida te tire do período de busca sós com Deus. Se você economizar tempo nesta prática, perderá mais tempo depois e energia no serviço que você quer fazer para Deus. Se você não parar agora e refletir como está a sua vida, como é que Deus vai levantar você para sacudir essa geração. Eu me lembro, pelo menos vocês que são pastores obreiros, os que estão nos visitando também, escute. Quando Deus dá a epístola de Timóteo para Paulo recomendar o seu filho, pelo menos as epístola pastoral, se você olhar no capítulo 3 de 1 Timóteo, ele dá primeiro 17 características nítidas do texto. Mas uma delas, a única vez que ele pede preparação, é que
nós possamos dominar as Escrituras, ser obreiros aprovados e que manejem bem as palavras da verdade. A única coisa de característica para o ministério, mas as outras 16, todas são caráter. Você talvez hoje não maneja bem como você gostaria a palavra de Deus, mas tem caráter. Casado com uma só mulher, como a Bíblia manda. Se você olhar cada característica para o chamado pastoral, para quem quer exercer ministério, vai envolver tratamento, mudança de atitude, para que o nome de Jesus não seja escandalizado na sua vida, para que o nome de Jesus não seja ridicularizado no ano de 2017. Você precisa mudar hoje e tomar posse do seu ano 2017 agora, e fazer isso ser um fundamento espiritual. Eu preciso parar minha vida, porque lá na frente vai haver negligência, e eu não quero ser negligente. Eu quero ser sábio na presença do meu Deus. A correria gera principalmente o crescimento do ministério, eu sei. Pode tornar o nosso maior inimigo o próprio ministério às vezes. No livro de Atos nós vemos uma recomendação. Ora comigo, Atos 6:1. Atos capítulo 6, versículo 1. A correria de querer crescer logo, a correria de querer obter o que você precisa de Deus logo, sem esperar o tempo certo, vai haver negligências. Olha Atos capítulo 6, verso 1. Leiam comigo. Todo mundo precisa parar, amém, queridos? Todo mundo tira férias porque se cansa. Diga, todos tiram férias porque se cansa. Se eu e você não pararmos para ver como estamos vivendo em Deus, nós vamos perder mais tempo. E para voltar, porque o tempo não volta para trás, ele só adianta. Esse dia nunca mais vai voltar, mas você pode hoje fazer com que o futuro seja diferente na sua vida com Deus. Vamos ler juntos. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Olha para cá, havia uma distribuição diária, havia o diaconato, nasce ali. A Bíblia diz o seguinte, que o crescimento de discípulos, por causa do derramar do Espírito de Atos 2, eles são cheios. E eu estou falando dos apóstolos, estou falando daqueles que foram batizados recentemente com o Espírito, e estão crescendo o número de discípulos. Pedro num sermão ganha 3.000. E a Bíblia vai dizer o seguinte, que houve negligência e os helenitas começaram a murmurar. Então o que eu entendo? O crescimento precisa também parar. Eu estou crescendo, mas não é porque você está crescendo que você não precisa parar para orar a Deus. Eu não tenho que parar e ler a Bíblia porque eu vou pregar. Eu paro para buscar a Deus porque a Bíblia me transforma. Eu não leio a Bíblia por causa de um sermão, irmão. O meu devocional faz com que vire sermão. Perguntaram para Charles Havergal Spurgeon, quanto tempo você demora para escrever um sermão? Ele falou, estou 25 anos tentando escrever ele. Ele está falando da vida dele, aleluia. Sabe o que é isso? A palavra sempre vai ser mais excelente do que o vaso. Cristo não erra, a palavra é imutável, ela é eterna. Apocalipse vai dizer, ai daquele que tirar um tio, ou acrescentar ou tirar. Ela é perfeita, passarão céus e terra, mas a palavra de Deus não passará. A palavra, ela tem poder de mudar a sua vida, transformar você num novo homem, numa nova mulher, mais sábia nas decisões. Escutem, se neles houve crescimento e houve negligência, você acha que eu e você no nosso tempo não iremos negligenciar? Sabe o que eu quero te explicar, querido? Vai falhar, vai errar, mesmo tendo derramado o Espírito. Aí que está. Se está escrito, eu aprendo com o erro dos outros muito mais do que com o meu próprio erro. Se já está escrito para nós que mesmo o crescimento, ele precisa ter pausa. Olha o verso 2 de Atos. Então os 12 convocaram a comunidade de discípulos e disseram, não é razoável que abandonemos a palavra de Deus e servimos a mesa. Escutem, olha para mim, você que tem ministério dentro de igreja. Ele está dizendo o seguinte, você pode continuar sendo pastor, você pode continuar servindo, você pode continuar sendo intercessor, você pode continuar servindo na casa de Deus, mas você precisa de um período para parar e rever se na sua vida não está havendo negligência em outras áreas. Escutem, é Bíblia, sim ou não? Ele diz o seguinte, não vamos abandonar, mas vamos separar pessoas para nos ajudar.
Ninguém faz nada sozinho. Você precisa de outro discipulando você. Aleluia. É tanta gente se convertendo, chegando à igreja, que alguns passaram a ser esquecidos. É normal. Cresceu o número, alguém vai ficar esquecido. E a minha preocupação como pastor é levantar homens e mulheres capacitados para melhorar o serviço para as pessoas. Assim como houve os apóstolos, deixar princípio para a próxima geração. Ah, mas o pastor caiu. Esse não, esse tem caráter. Não é porque o outro é, você vai ser. Você vai ser o que você quiser. Se a Bíblia está dizendo que é possível, tudo é possível que crê. Então é possível viver num dia de hoje, quando uma geração lá fora grita sexo, aqui dentro nós vamos falar santidade. Lá fora vai gritar pode, aqui nós vamos, é proibido ainda. Transar antes do casamento, fazer sexo antes do casamento é proibido diante da Bíblia Sagrada e pecado. Temos que falar, queridos, aleluia. Os apóstolos decidiram resolver não apenas um problema do atendimento a todos. Olha para mim, eles não tentaram somente resolver um problema de atendimento a todos, também voltaram a enxergar onde havia negligência, para não haver mais. Aleluia, pega. Você está ouvindo essa palavra porque eu estou te falando uma coisa. Se você parar e rever aonde que você está errando com Deus, o tempo que você deveria gastar com Ele não está gastando, está fazendo com que você retroceda e não avance. Os apóstolos pararam. Olha o que ele diz: não é eu, mas os irmãos escolhei dentre os 7 homens de boa reputação, caráter. O que as pessoas falam de você lá fora? Você tem que saber. Ah, eu não ligo. A Bíblia diz que eu tenho que ligar sim, porque é através do meu caráter que eu vou evangelizar. Não é através da minha palavra. Palavra é vento, caráter produz vida. Porque fala de conduta. Poxa, ele passou por isso e venceu, eu também vou vencer. Primeiro requisito é caráter aqui na Bíblia. Olha, 7 homens de caráter, cheios do Espírito Santo, boa sabedoria. Olha, de sabedoria. Não estou falando de sabedoria hoje. Tem que ter sabedoria. Quem quer servir na igreja, servir as pessoas, tem que ter sabedoria no que está fazendo. Não pode sair fazer atropelando, querido. Olha o que a Bíblia diz. No, parte B, aos quais encarregamos desse serviço. Olha o que ele diz: mas quanto a nós, nos consagraremos para a oração e para o ministério da palavra. Olha para mim, consagração ainda é Bíblia. Sabe o que eu entendo? Alguns foi chamado para levar cestas básicas para as pessoas. Eu posso fazer isso como pastor, e os apóstolos também podiam. Só que estava tão grande o número para que eles servir, que eles estavam com tanta fome da palavra, aleluia. 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 Então Pedro falou o seguinte: não podemos parar. Pararmos, olhamos a negligência, vamos continuar, mas separamos pessoas que podem falar a mesma língua do que esses viúvas e esses órfãos. Por que você está desprezando o que Deus te deu? Por que você se acha pequeno no que faz em Deus? Se servir à mesa também é ministério. As pessoas falam assim: olha, eu queria cantar. Canta aí. Eu queria pregar. Está cheio de praça e ônibus e metrô para pregar. Cheio de lá de pessoas para pregar. Por que tem que ser aqui em cima? Aqui em cima já tem. Não, querido, Deus não vai levantar um outro Danilo, é esse mesmo. E essa igreja não precisa de 2 Danilo, é um só. Agora tem aqueles que compõem comigo o ministério da palavra e da oração, do ensino. E os outros vai ficar olhando a vida inteira. Levanta essa bunda da cadeira e evangeliza, prega o evangelho. Vai ganhar almas. Aplaude e glorifica a Deus, irmão. Faz alguma coisa. Vai servir as pessoas. Veja o que está acontecendo naquele lá. Pastor, está faltando alimento naquele lá, vamos levar. Isso é comunidade, querido. Isso é igreja. Igreja não se faz aqui dentro, se faz nas ruas, se faz nos lares, nas praças. Aqui nós nos ajuntamos como igreja num templo para adorar o Deus eterno. E vem com essa que você congrega em casa, porque é mentira. A Bíblia diz que Deus ordena a bênção e a vida na casa dele, não é na sua. O nosso relacionamento diário com Deus determina o sucesso do nosso ministério, determina o sucesso da sua vida, prosperidade em toda a área. O
tempo que eu gasto determina isso, e não pode jamais ser negligenciado. Os apóstolos não deixou o secreto: dedicaremos ao ministério da oração e da palavra. Olha, levanta a mão. Eu profetizo que se vocês vão se dedicar mais para o ministério da oração e da palavra ano que vem, nós teremos uma igreja que vai saber testificar o que é Bíblia e o que não é. Quem pregar heresia, você vai: opa, isso não está escrito, vão denunciar. E vai falar: pastor, o que você pregou que eu não entendi, porque não está escrito isso. Vai fazer que nem os homens em Atos Apóstolos de Bereia. Quando Paulo pregava, eles olhavam para ver se estava escrito mesmo aquilo. Irmão, se a Bíblia tem o poder de mudar você, não vai ser meus argumentos e nem minha ideologia que vai tocar você. Não é o que eu penso, é o que a Bíblia fala ao seu respeito. Provérbios 13:20 vai dizer: aquele que caminha com sábios será mais sábio ainda. Por isso que eu falo: reveja suas amizades, reveja com quem você anda. Só anda com cara, com moça, meu Deus, eu não vou nem abrir mais. Então pare, reveja o seu rol de amizade, as besteiras que fala. Fala: irmão, não quero mais isso, cara. Quero andar com quem está andando com Deus, quem tem palavra para me ensinar, quem tem exemplo, que o casamento é restaurado. Eu olho, eu vejo um casamento restaurado na vida desse casal. Não tem etiqueta, sem protocolo, querido, é sem filtro mesmo hoje. Você é o que você é, e Deus te chamou assim. Olha para mim, quando Daniel foi chamado de Belsazar, e na Bíblia Sagrada você lê Belsazar ou Daniel, isso significa que a identidade que Deus deu para ele não permitiu que a Babilônia trocasse. Você não pode ser crente aqui na igreja e lá fora você ser outra coisa. Quando está com fofoqueiro, fofoca. A parte do fofoqueiro eu explico como que você deve fazer. A primeira, existem 3 tipos de coisa que acontece. A primeira, dá ouvido. Segundo, ser neutro, que eu acho que para mim é o pior. O neutro para mim é o pior. Não fala mal, mas também não defende. E terceiro, é o que ajunta para falar junto. Quem é você? Porque existe o quarto. O quarto fala: irmão, não quero saber. Eu duvido essa pessoa te procurar para falar de novo. Porque a gente não corta. Aleluia. E por não cortar, nós vamos perdendo a unção na nossa vida. Nós vamos nos contaminando. Quem anda com sábio, cada vez sábio será. Aquele que anda na companhia dos insensatos acabará na ruína. Bíblia Sagrada, não eu que estou dizendo. Provérbios 13:20: aquele que caminha com sábio será cada vez mais sábio. Todavia, aquele que anda na companhia de insensatos acabará na ruína. Quando a ideia de que há muito para fazer me incomoda às vezes. Há muito o que fazer. Olha, eu não tenho tempo para ir para a igreja. Eu não tenho tempo para fazer, é orar. Então peraí, quem provê para a tua mesa? O diabo ou Deus? Você não tem tempo para ele? Lembra do começo? Caminho apertado é o que leva para a salvação, e a porta larga é o que leva para a perdição. Não, tem pessoa que escolhe o dele, o no meio. Ele não quer nem lá nem cá, ele vai no meio. Aí eu pergunto para você: se você morrer, você vai para onde? Não vira borboleta não. Não escolha seus caminhos mais, entregue seu caminho a Ele, confia nele e o mais Ele fará. Entregue seu sentimento da vida sentimental, jovem. Tira essa carência. Não, peraí, Deus cuidou de você esse ano? Sim ou não? Vai cuidar o ano que vem também. Mas detalhe, se Ele cuidou da sua vestimenta, se Ele cuidou do seu alimento, você acha que Ele não tem poder de cuidar das suas finanças, dos seus filhos, do seu casamento, da sua vida sentimental? Então Deus só fala numa área, nas outras você toma conta. Cadê o glória agora? Não, querido, ou Ele governa tudo, ou Ele não é governador de nada. Senhor e salvar. Senhor é governo, o Salvador é aquele que salvou a tua alma. Essa ideia de falar: eu não tenho tempo. Procure lembrar de cada minuto investido na presença de Deus, e significará menos esforço e mais eficiência no ministério depois de amanhã. Procure lembrar isso.
O período que você mais gastou tempo com Deus foi o período que você foi mais frutífero em todas as áreas. Eu estou falando, você lembra? Então traga a memória que te traz esperança. O tempo que você gasta mais, ele fala: meu Deus, eu não tenho o que reclamar. Esse ano para nós foi maravilhoso, querido. Esse ano para nós foi um ano como igreja, pelo menos como casado. Eu fui comprar agora algumas coisas para vestir, porque eu também sou homem, não sou anjo. E o dia que eu for anjo eu vou voar. A Bíblia diz que seremos como os anjos, então eu creio nisso. Não sei se vai voar, mas vai ser a mesma santidade, eu acredito. Escute, esse ano para nós temos que fazer uma recordação. Será que as minhas atitudes foi tão sábia ao ponto de eu ter sucesso? Ou o sucesso que eu não obtive porque não usei a sabedoria necessária? Vamos terminar? Abra comigo 2 Reis 6. E agora eu quero profetizar. Levanta a tua mão. Pega teu machado de volta. Pega teu machado de volta. Eu profetizo que você hoje, a partir de hoje, o Deus que te deu a ferramenta, a sabedoria, te deu sua família, te deu seu emprego, te deu as coisas, não vai permitir que você se afaste dele mais. Ele vai fazer com que você se aproxime de volta. A sua vida vai frutificar sim em 2017. Você será melhor, coisas novas acontecerão. O que foi já foi, é daqui para frente. E esse culto da palavra eu libero sobre a tua casa, teu pai, a tua mãe. Os dias deles já estão escritos, porque Deus vai alcançá-los através de você. Você vai ter uma palavra na boca. A partir do momento Deus vai te usar para que essa palavra seja produzida em vida na sua casa. Alamancho de que elemento rabacai. Além Jovargi Asubi que elemento fargio Zerbi Asude que lhe andaramai. Espírito de Deus, levanta a mão, igreja, Ele está aqui. Alamaração de beque alamancho que a nossa geração precisa ser uma geração sábia. Vir à igreja não é chato, é prazer. Alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Cadê a alegria no seu coração porque está aqui na casa dele? Ou você está aqui só o corpo e a mente lá na sua casa? Que culto nós estamos prestando para Deus, querido? Qual é o sacrifício? Uma geração de pedinte não sabe entregar e sacrificar, só sabe pedir. Não sabe mais o que é adorar. A igreja brasileira não sabe mais o que é Bíblia, não sabe mais o que é jejuar, não sabe mais o que é sacrificar pelo outro. Por quê? Porque a prosperidade é o que eu quero alcançar. Ou nós andamos pela ansiedade da carne, ou nós somos guiados pelo Espírito. Você precisa decidir quem vai governar você amanhã. Você precisa decidir quem vai guiar você. As primeiras horas do sábado para o domingo nós estaremos aqui com culto, porque eu quero que o Senhor seja o meu guia em 2017. Continue sendo o Senhor. Répia, téria, subicai. Levanta a tua mão, eu profetizo isso. A nossa geração vai voltar a queimar de volta pela palavra. Vai voltar a ser uma igreja evangelística, missionária. Vai voltar a ser uma igreja doadora pelo próximo. Levanta a comunidade, vem de amor. A igreja ainda restaura, eu acredito. A igreja santifica, a igreja prepara, a igreja levanta missionários, a igreja levanta ainda homens e mulheres aplicados na palavra. A igreja não vai pôr mais ninguém para fora. A igreja vai salvar, a igreja vai resgatar, a igreja vai curar, a igreja vai libertar. Cadê a igreja? A igreja é isso. Deus nos deu isso. Não entregue seu talento, não deixe o seu machado enferrujado. Pegue ele, afia, porque tem muito trabalho. Vamos ampliar, vamos crescer. Levanta a tua mão, solta o leão, irmão. Fecha as janelas para mim, que eu vou dar lugar hoje aqui. Segura um pouco mais. Capítulo 6 de 2 Reis, escutem. Em outra ocasião, os discípulos dos profetas sugeriram a Eliseu. Sugerir
Não é criticar, é sugerir. Abra a tua boca para falar com os teus líderes, sugerindo e não criticando. Sugira, olha, é melhor assim, o que o senhor acha? Sugerindo ao profeta, respeito. Como vês, o lugar que moramos é perto de ti, tornou-se pequeno demais para nós. Pequeno demais para nós, pega, pequenos demais para nós. Então prepara para crescer, prepara para ampliar, prepara para crescer na palavra. Levanta a tua mão, você vai ser livre, vai ser liberto. Deus vai restaurar você de volta. Você que estava desanimado, é tempo de voltar para a casa do Pai. Som. Aleluia. Vamos ao Jordão. Jordão é lugar que desce. É tempo de você descer na olaria. Jordão, eu me lembro que João Batista batizava nele. É lugar de arrependimento, é lugar de aliança, de voltar para Deus. Ali cada um de nós cortará um tronco, a fim de podermos construir ali mesmo um local para reuniões. Aleluia. Quem vai crescer? Comunidade Vem de Amor. Cadê você? Essa palavra está falando no seu coração, eu sei disso. E Eliseu dizendo: ide, olha para cá. Os profetas sugeriram ao profeta Eliseu, os discípulos sugeriram ao profeta Eliseu: olha, nós moramos perto, o lugar é pequeno, vamos construir algo maior. Então desce ao Jordão, vamos cortar o tronco. E Eliseu falou: ide. Ele liberou, sim ou não? Está aqui na Bíblia, olha o verso 4. Assim foi com eles, chegando ao Jordão, puseram a derrubar as árvores. Escute. Alguns discípulos sugeriram e foram para o Jordão cortar madeira, amém, queridos? Mas no meio do caminho, um se lembrou, dizendo: não, vem com a gente, profeta. Sabe o que eu quero entender? Profeta aqui representa Deus. Se você não colocar Ele primeiro na sua vida, depois que as coisas dão errada, você vai voltar e falar: Deus, o que aconteceu? Ele fala: você foi e não me chamou para ir junto. E agora que dá errado, você fala para mim? Por mais que iremos crescer, por mais que fazemos a obra de Deus, temos que chamar Deus para participar daquilo que Ele vai fazer crescer. Diga: um planta, outro rega e Deus dá o crescimento. É a vontade dele que você cresça em todas as áreas? Sim, mas Ele quer que você convide Ele. Ele não vai se você não convidar. E eu pergunto: se você não coloca Deus na sua vida, quando der errado Ele vai perguntar: você não me chamou? Você me chamou? Você perguntou para mim se era, e agora que deu errado, você quer falar que a culpa é minha? Esses profetas que nós estamos falando aqui, querido, Eliseu não é qualquer um, ele só é substituto de Elias. O homem que entrou no céu vivo, sem conhecer a morte. E substituir alguém assim não é algo simples. Sabe o que eu aprendo, discípulos, obreiros e líderes no Senhor? Tudo que vocês forem fazer tem que ser a mesma visão do pastor. Tem que ser a mesma visão do líder. Senão não cresce. Assim como eles viram, o lugar está pequeno, é bom, é claro. Eva também viu que o fruto era bom para comer. E às vezes o bom não é o melhor que Deus tem para você. Porque o melhor que Deus tem para você é quando Ele participa daquilo que você vai fazer crescer junto com Ele. Aleluia. Olha o que diz: assim como ele chegando. Por que isso é importante? Olha, leia comigo. Entretanto, cada um deles estava cortando um tronco. O ferro do machado caiu na água do rio. E ele imediatamente gritou: ah, meu senhor, este machado fora tomado emprestado.
Ao que o homem de Deus indagou: onde caiu o machado? Aleluia, olha para cá. Sabe qual é a diferença? Porque aquele homem fez o machado caiu, porque o machado dele estava enferrujado, ele teve que usar mais força. Lembra de Eclesiastes? E quando ele usa força, o machado cai na água. Eu pergunto, qual foi o machado que caiu na água? Daquele que chamou Deus para participar. Então levanta a mão e pega. Se você incluir Deus em 2017, tudo que der errado na sua vida, o que não aconteceu, o que foi imprevisto, você vai se lembrar que Ele estava antes de tudo isso, e Ele vai trazer a ferramenta de volta para a tua mão. Pega. Ele vai trazer a unção de volta, Ele vai trazer a autoridade, o machado, a sabedoria. Pega, levanta a tua mão e adora. Convide Ele. Porque quando você perder a noção do que está fazendo, Ele sabe que você é pecador e está pronto para te perdoar. Não se acuse. E a Bíblia diz que Eliseu pergunta onde caiu. Caiu na água. Então o machado, ele olha, machado flutua, e o machado veio. Amém. Deus fez ferro virar molécula que nem de papel. Diogo, me explica isso. O Deus que você serve, Ele não trabalha da forma que você espera. Mas se seu machado caiu, se você estava triste, é tempo de ter esperança de novo, para as realizações e as oportunidades que Deus vai te dar. Pega, levanta a mão. Deus vai te dar novas oportunidades. O machado caiu porque era o momento de cair, para Deus mostrar que não é você que faz crescer, é a própria ferramenta que Ele te deu, vai voltar para a tua mão. Deus não pede isso para matar você, é para aprovar a sua fé, e aprovar para dar glória ao nome dEle. Então disse ao servo: pegue-o. Estendeu o braço e tomou o machado nas mãos. Aonde caiu o teu machado? Vai flutuar hoje, vai chegar, você vai pegar ele de volta. Pega o teu machado de volta. Há muito a construir ainda em 2017, há muito a fazer. Deus me trouxe aqui para dizer algo para vocês. É tempo de você entender que afiando o machado, gastando tempo com Deus, é suficiente para o trabalho ser melhor e o sucesso obtido pelo machado afiado. Aleluia. Teve um dia eu estava numa igreja tocando a Deus. Eu estava sofrendo uma perseguição ministerial. E na hora que eu fui tocar, quebrou a corda do violão. Foi 5 louvores e o céu de bronze. Não estou falando para a glória minha isso. Quando eu peguei no violão, eu falei: Deus, eu não estou aqui por causa de ninguém. Esse louvor é para você, com corda ou sem corda, desafinado, desafinado. Eu sei que o Senhor pode vir tocar essa geração. Foi isso que eu fiz. A motivação foi correta, por mais que o instrumento não estava adequado. Ah, meu irmão, se eu estou aí embaixo, por mais que você se sente desvalorizado, incapacitado para algumas coisas, se a motivação for correta, então fique tranquilo, o sucesso vai chegar. As coisas vão começar a acontecer. Se a motivação for correta e for para a glória de Deus, Ele vai cumprir na sua vida. Foi isso que eu fiz, cantei aleluia. O céu, quase não teve palavra no culto. E quando eu desci, o pastor Felipe me abraçou e falou: nego, Deus selou você. Não peça mais a unção de Davi, porque você pediu no seu quarto, Deus já te entregou. Você lembra que Davi disse: adestra os meus dedos para a peleja e minhas mãos para a batalha? Ele está dizendo: com a espada eu luto na guerra, mas com demônios tem que ser na harpa, na adoração. Identifica teu campo espiritual, identifica o teu campo natural. Porque tem coisa que está sendo travada no campo natural, porque no espiritual o diabo tem prevalecido contra você. Mas hoje ele cai por terra. Pega. Você vai viver um novo tempo. Fúria, teme a subicai. Afiar o machado é algo estratégico. Parar, Deus, eu vou parar um pouco de pregar, porque eu vou entrar no quarto, vou buscar mais conhecimento, vou buscar mais a tua direção, vou descer na olaria, vou queimar no espírito, porque quando eu abrir a boca os sinais vai acontecer. Fúria, terra, subicai. O sábio que traz a prosperidade no trabalho é aquele que para adorar o Deus que fez os céus e a terra. Seu trabalho não é nada, é pó.
Seu dinheiro, sua casa, seu casamento é sustentado porque o Deus que te deu isso está na tua vida, ou deveria estar. Eu ouvi de um pastor que é uma verdade: se Deus não é o primeiro, Ele não estará em lugar nenhum da sua vida. Buscai primeiro do reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você vai ser cheio de sabedoria hoje aqui. Alguns vão falar: meu Deus, olha, estou 6 meses orando, não tenho uma oportunidade. Mas na hora que tiver, é essa. É essa que Deus vai erguer você, é essa que Deus vai apresentar você, é essa que Deus vai fazer com que sua vida mude. Olha para mim, basta você ter uma palavra. Às vezes, olha para mim, querido, deixa eu dizer uma coisa. Eu estava num culto, tinha um empresário falido. Eu disse, numa igreja que abrimos na Zona Leste há um tempo atrás, alguns anos. Ele entrou num culto nosso, e o apóstolo que nós servimos mandou orar em línguas com ele. Eu não entendi, e eu comecei a orar em línguas. O apóstolo orar em línguas, aí ele fala o que Deus está falando para ele. Eu falei: olha, Deus está mandando dizer que você vai voltar. Eu vejo quantia de dinheiro na sua mão muito grande. Alguém vai investir em você e as coisas vão mudar na sua vida. Eu vejo caminhões chegando, entrando. Ele começou a chorar, caiu de joelho e voltou aquele dia. Sabe o que aconteceu depois de 2 anos? Aconteceu alguma coisa. O Deus que você serve entrou na vida desse homem, vai entrar na sua vida. Deus deu uma empresa de pão de queijo para ele. Hoje metade do país compra o pão de queijo desse cara. Ah, meu irmão, é loucura, mas ele faz. Você quer que Deus faz algo diferente na sua vida? Seja sobrenatural somente. Isso é para poucos que eu estou falando. Irmão, como é que você crê em Tiradentes se você não teve lá e não vai crer na palavra de Jesus? Como é isso? Eu termino dizendo uma coisa, olha para cá. Jesus não é Netflix, então não pode comparar Jesus ao seu Netflix, tá bom? Não compare Jesus com seus cinemas, não compare Jesus com seus videogames. Power Ranger não existe, Jaspion também não, Jesus existe. Então para de colocar ele no mesmo nível que seus videogames, com seus Facebook, com seus Instagram, com seus WhatsApp. Vai além disso. Não coloque ele no mesmo nível da sujeira natural, da nossa carne, do prazer carnal. Coloque uma mente transformada a partir de hoje. A palavra Paulo: rogai-vos, irmão, para que vocês venham ser transformado o seu entendimento, aleluia, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só alguém que crê no Cristo, porque você não vê Ele, mas você crê. E bem-aventurado aquele que creu, mas não viu. Você tem que começar a viver de verdade. Sabe de uma coisa? Nós estamos numa geração que ela quer ver Deus fazer, irmão. Chega de falar. Deus quer ver você agir para que o nome dele seja glorificado. Cantares 2, ele diz: pomba minha, amada minha, que anda na fenda da penha, sai da penha e das ladeiras, mostra a tua face. Jesus está dizendo essa noite para você: eu vim aqui só para te ver. Sai do esconderijo, sai da amargura, sai do ressentimento e começa a viver, porque Ele está aqui para te ver hoje. Ele quer ver o que você pode fazer através da vida que você tem e que Ele tem para você. Posso terminar? Tem que terminar. Da mesma forma, o tempo com Deus não significa uma falta de produtividade. Vou dizer de novo. Da mesma forma, o tempo com Deus não significa que você não é produtivo, que falta produtividade. Não é isso. Só aumenta a capacidade da produtividade e da eficácia do seu trabalho amanhã. Então quanto mais tempo você parar e ouvir a Deus, mais Deus vai guiar você para o propósito que Ele tem para a sua vida. Diga para o seu irmão: pare para ouvir a Deus, irmão, um pouco. Ele está falando. Vou terminar no último texto para a gente orar. O ano que vem será um melhor ano se você for melhor para aquele ano. Chega. Entregue tudo nas mãos dele.
A ferramenta não é sua, é dele. Como é dele? Porque a Bíblia diz que é dele. Eclesiastes 2:26, porque o homem que lhe agrada, Deus dá sabedoria. Aleluia. Deus dá sabedoria a quem agrada a ele. Você quer ter sabedoria, mas você desagradando a Deus não vai ter. Mas se você agradá-lo, vai ter sabedoria para o seu caminho. As decisões serão melhor. Olha o que ele diz: e o conhecimento e o alegra. Olha o que ele diz: mas o pecador dá trabalho para que ele ajunte a montante, a fim de dá-lo para aquele que agradou a Deus. Tem muita pessoa, irmão, que trabalha a vida inteira, não desfruta do dinheiro, não desfruta da família, não desfruta das férias. Trabalha, 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 se acaba, não sai. E aí quando morre fica para o outro tudo que construiu. Esse texto de Eclesiastes 2:26, ele vai dizer o seguinte: o pecador trabalha para ajuntar para quem agrada a Deus. Sabe o que ele está dizendo? Tem pessoas que estão a vida inteira agradando a Deus e acham que ela vai terminar assim. Não, Deus vai surpreender você. Existem heranças que Deus vai liberar na sua vida. Tem uma mulher numa igreja de um amigo, uma senhora não, 50 anos, 50 e poucos. Ela era diarista, uma família milionária, uma senhora, era a única herdeira. Sabe o que ela fez antes de morrer? Passou tudo para a empregada, um monte de casa. Era serva. Aí ela chegou na igreja: pastor, eu vim de uma das casas para trazer uma oferta boa para fazer missão. Deus deu uma herança para uma mulher fiel, querido. Deus pode fazer isso. Não adianta eu viver a vida inteira desagradando a Deus e trabalhando. Eu não sirvo o trabalho, eu sirvo Deus a provisão do meu trabalho. Quando eu agrado Deus do trabalho, o trabalho é a consequência. O trabalho só vem porque eu agrado ao Senhor, não é porque eu sou dizimista. Então você compra a tua salvação? Não, querida, a salvação é de graça, não é pelo dízimo. E um dia que falar isso para você é heresia. Você não paga dízimo, como nós ouvimos. Você oferta aqui nessa igreja sim. Você contribui sim com o seu dízimo, sim, porque sabe que existe seriedade, senão você não fazia. Até porque eu não esbolso e não esbanjo dinheiro, querido. Eu tiro do meu para ajudar o povo. E é isso que deveria ser um pastor. Não era isso que Atos nos ensina? Dividir-se a igualdade. Cada um tinha o que tem, vendia e dava ao outro. Não é assim que tem que ser? Aleluia! Por isso, querido, mude a sua mentalidade para o ano de 2017. Porque Deus quer abençoar você e sua casa. Deus quer honrar você pelo que você agrada a Ele e não pelo que você produz para Ele. Então busque Deus por aquilo que Ele é e não porque Ele pode oferecer algo para você. Amém, querido? Fica de pé.